Olá, muito boa noite, muito legal estar aqui. Para vocês aí do Facebook, vocês do YouTube, fiquem à vontade para colocar a- os comentários aí, depois nós vamos ter aí o maior prazer em responder. Bom, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre comunicação e feedback, né? Existe uma diferença grande entre esses dois termos e as pessoas muitas vezes confundem os dois termos, né? Comunicação, basicamente, ela tem a ideia de, de, de informar algo a alguém, né? De comunicar algo a alguém. E isso é feito através de várias ferramentas, né? Você tem e-mail, circular interna, o que mais? Quadros de aviso, etc, etc, né? A comunicação, inclusive, ela se divide basicamente em três formas de comunicar. A comunicação verbal perdão, a comunicação corporal, que equivale a aproximadamente 50% da forma das pessoas se comunicarem. É muito nítido, é muito fácil notar a forma das pessoas se comunicarem, né, usando gestos, as mãos, né, os traços da face e tudo mais. 38% das pessoas, da parte da comunicação, é feita através da comunicação verbal, da comunicação falada, né? E uns 7% da comunicação por escrito. Então a comunicação por escrito ela tem uma imensa importância, uma grande importância, e na verdade é a que menos tem efeito, né? Quando você tem uma operação ou pessoas espalhadas pelo país trabalhando com você, você que tem um e-commerce, alguma coisa assim, e você precisa trabalhar com essas pessoas, a comunicação forte é realmente o e-mail, né? Só que nem sempre ele tem a importância que deveria ter, né? Então, recapitulando, comunicação, a gente comunica algo a alguém, ok? Feedback. Feedback, basicamente, você vai conversar com um funcionário, com um par ou com alguém que está acima de você para dar algum toque, para dar alguma informação referente a uma atividade ou referente à postura no trabalho, seja lá o que for, né? Em que termos a gente pode falar isso? Por exemplo, você está executando uma atividade, executou essa atividade muito bem. Então você vai receber um feedback positivo com relação a essa atividade, com relação a esse projeto, com relação a essa tarefa, ou com relação à sua postura, né? Interessante que feedbacks positivos, eles geralmente têm que ser dados em público, né? Porque você inspira outras pessoas a fazerem como aquela pessoa que está fazendo certo, né? O feedback construtivo, que muitas pessoas chamam de feedback negativo, ele já é o contrário, né? É interessante que você dê esse feedback num momento individual, só com a pessoa, para que a pessoa não se constranja, não fique mal e que a vergonha ou aquela situação não a deixe sem graça, né? Então, você tem esses dois tipos de feedback. Ou seja, a pessoa tem um direcionamento, ela tem que saber para onde ela vai, qual é o objetivo dela, quais são as metas dela. E em cima disso, se avalia se ela está fazendo a atividade ou se a postura dela está sendo correta ou não, né? Então, então você dá o feedback positivo ou construtivo. E às vezes feedback e comunicação se confundem muito, né? A gente já viu empresas aí que às vezes as pessoas reclamam, poxa, mas se dá pouco feedback. Não é que se dá pouco feedback, não tem comunicação, né? Então, existe um cuidado muito grande para que esses dois termos eles não se confundam. Isso é essencial para o bom andamento do trabalho, né? Ainda com relação ao feedback, é muito interessante o seguinte: quando for dar um feedback construtivo, lembrando que feedback ele pode ser dado para pares, ou seja, pessoas no teu mesmo nível, ele pode ser dado para superiores, né? Depende se você tem abertura para isso, se a empresa tem um esquema desenhado para isso, e você pode dar o feedback e deve, né, para pessoas que estão abaixo de você, sem dúvida. Então, quando você vai dar um feedback construtivo, qual é o ideal? Fazer
o método sanduíche, né? Como que é isso? Você começa falando alguma coisa positiva para essa pessoa, para esse funcionário, para esse liderado, para essa pessoa da equipe. Você começa falando alguma coisa positiva, vem com feedback construtivo, que seria o recheio do sanduíche, e encerra falando, olha, eu conto com você, você precisa seguir para esse caminho, que é o caminho que a gente espera que você trace, e motivando, né, inspirando a pessoa a se motivar. Ok? Então esse era o recado que eu tinha para hoje. Muito obrigado a vocês aí que vão assistir a gente aí no Facebook ou no YouTube depois. Fiquem à vontade para colocar seus comentários e nós vamos responder. Eu sou Leonardo Gouveia Silva e aqui eu falo sobre liderança, motivação, atendimento a clientes, gestão corporativa e gestão de pessoas. Um grande abraço para vocês e até mais. Até mais. Tchau, tchau.